Olá pessoal da segunda série, hoje a gente vai dar continuidade aos assuntos da segunda unidade de espanhol e o assunto será la voz passiva. Bom, vamos então aqui ter um conhecimento geral sobre la voz passiva ou em português a voz passiva, né? Los hablantes de un idioma podemos presentar una misma información de maneras diferentes. Uno de los cambios más frecuentes se orienta a esconder quién realiza la acción, el sujeto de la oración. Ou seja, nós podemos expressar uma informação, né, sobre um evento, mas não focando em quem realizou o evento, né, ou quem realizou a ação, mas na realidade aquilo que foi feito ou quem sofreu, né, essa ação. Isso é que a gente entende pela voz passiva, que é quando o sujeito da oração não é quem executa a ação, mas aquela pessoa que sofre a ação de um agente. As razones podem ser muito variadas. Ou seja, a gente pode ter várias maneiras para não apresentar de maneira explícita, de maneira direta, quem executou a ação. Então, quais seriam essas razões? A gente tem aqui a primeira. Porque desconhecemos quem realiza essa ação, ou seja, eu não menciono quem realizou a ação porque eu não sei quem a realizou, né? Porque não queremos decirlo. Isso significa dizer que eu sei quem executou uma determinada ação, mas eu não quero dizer diretamente quem a executou. Porque é claro quem la hace e por ello podemos omitir essa informação, ou seja, quando a oração já deixa subentendido quem executou a ação, então aí seria também um motivo para não mencionar quem é o agente da ação. Porque consideramos que o importante não é quem la realiza e si, em câmbio, que hace, ou seja, quando nós não consideramos que seja importante o agente da ação, mas aquele que sofreu a ação é o mais importante, e por isso é ele que está ali sendo colocado em evidência. Agora, como é que eu formo a voz passiva no espanhol, né? O sistema verbal espanhol e el de outras línguas permite uma combinação com a conjugação del verbo ser em todos os tempos e el participio regular ou irregular del verbo que transmite a informação. É a voz passiva. Então, como é que eu construo a voz passiva? Eu construo a voz passiva, pessoal, sempre utilizando o verbo ser conjugado em qualquer tempo e junto dele colocar o verbo principal no particípio. Só para a gente entender isso melhor, vamos pensar no português. Formar uma oração na voz passiva em português. Se eu digo assim, por exemplo, meu carro foi roubado. Veja aqui qual é a forma verbal que aparece nessa oração. Foi roubado, né? O verbo foi é o verbo ser no passado e roubado é o particípio do verbo roubar. Então, observe que quando eu faço essa combinação entre o verbo ser, conjugado em qualquer tempo, e colocar ao lado dele o particípio, a junção dessas duas formas verbais, com a junção dessas duas formas verbais, eu formo a voz passiva. E é assim que no espanhol a gente vai formar a voz passiva, sempre fazendo essa combinação entre o verbo ser, conjugado em qualquer tempo, junto do particípio. Lembrando que, no caso da língua portuguesa, essa regra também vai ser aplicada. Portanto, não apenas na língua espanhola. A diferença de outros tempos composto, o particípio mantém aqui concordância de gênero e número, ou seja, quando eu uso o verbo no particípio, na função de verbo principal, né, junto de um verbo auxiliar, de maneira geral, esse verbo ele permanece de maneira invariável, ou seja, ele não vai mudar nem em número, nem em gênero. Porém, quando eu uso o particípio com a função da voz passiva, ele vai mudar. Por exemplo, se eu disser assim, meus carros foram roubados. Veja que é diferente de dizer, meu carro foi roubado. Então, veja que quando eu uso
o sujeito da oração no plural, nesse caso, o particípio que vai aparecer junto do verbo ser, ele vai concordar com esse sujeito. Então, se eu uso meus carros, o correto é dizer foram roubados e não roubado. Então, veja que o particípio, o verbo roubar no modo particípio, ele vai mudar, ele vai variar, nesse caso, em número, mas também poderia variar em gênero. Se eu digo assim, por exemplo, minha casa foi roubada. Veja que não estou usando mais roubado ou roubados, mas agora roubada. Então, o verbo roubar no particípio, ele está aqui concordando com o sujeito da oração, que é casa, então, portanto, fica roubada. Então, quando eu uso essa combinação do verbo ser mais o particípio do verbo principal, com a função de voz passiva, esse particípio ele vai variar em número e gênero a depender do sujeito ao qual ele está fazendo referência. Observe o seguinte quadro e comprueba que o sujeito que aparece não hace realmente nenhuma ação. Então vamos ver aqui o exemplo. Eu sou criticado, eu sou criticado. Observem aqui que quando eu digo eu sou criticado, significa que alguém me critica, mas aqui eu estou deixando claro quem é que me critica, não. Eu estou apenas focando no sujeito, nesse caso eu sou criticado. Eu até poderia colocar a informação, eu sou criticado por la imprensa, eu sou criticado por los periódicos, seja lá pelo que for. Mas aqui nesse caso eu não estou trazendo a informação de quem critica, eu estou apenas informando que alguém aqui está sendo criticado, nesse caso, eu. Veja que aqui também a gente tem o uso do verbo ser, sou, junto do particípio do verbo criticar, criticado. Então vamos ver aqui algumas situações em que a gente vai ter o verbo ser conjugado e ao lado dele um verbo no particípio. Então vejam só, eu sou criticado, eu he sido vacunado, vacunado significa vacinado, eu era tratada, tu fuiste incluído, tu havias sido seleccionada, ele ou usted será admitido, ella ou usted habrá sido reconocida, nosotros seamos castigados, nosotras hayamos sido contratadas, vosotros seráis premiados, vosotras habéis sido expulsadas, ellos, ustedes fueron aceptados, ellas, ustedes hubieran sido convocadas. Então veja que aqui nós temos aqui vários verbos na forma do particípio e junto dele diferentes modos de se conjugar o verbo ser. Então veja que no primeiro caso, sou é o verbo ser conjugado no presente, he sido é o verbo ser conjugado no pretérito perfeito composto, era é o verbo ser conjugado no pretérito indefinido, Então veja que eu posso conjugar o verbo ser de diferentes maneiras, mas ele sempre vai ser utilizado para formar aí a voz passiva, estando sendo colocado de um verbo no particípio. Porém, a gente pode ter outras formas de construir a voz passiva que não necessariamente seja utilizando o verbo ser conjugado junto com um verbo no particípio. Infinitivo. O infinitivo pode ter forma passiva, tanto em sua função de substantivo, como quando aparece em uma parífrase verbal, ou seja, eu posso utilizar um verbo no infinitivo para exercer a função ou para indicar a voz passiva. Vamos ao exemplo. O primeiro direito de los menores é ser protegidos. Veja que aqui eu tenho o verbo ser no infinitivo, indicando aqui que esses direitos é que são protegidos, os primeiros direitos dos menores. Perífrases verbais, ou seja, locuções verbais. Um bom número de parífrases admite expressão em voz passiva. Vamos ao exemplo. O assunto deve ser estudado cuidadosamente. Então veja que aqui eu estou usando uma locução verbal, uma perífrase verbal em espanhol. Deve ser, que o verbo deve, verbo deber, exercendo a função de verbo auxiliar, e o ser aqui exercendo a função de verbo principal, no caso no infinitivo. E expressões de la duração.
Entre as perífrases, destacamos as que expressam duração com a seguinte forma: está mais particípio. Então, para formar a voz passiva utilizando uma expressão de duração ou de durabilidade, eu vou usar essa forma. Vou utilizar o verbo estar conjugado, mais o verbo ser no gerúndio e depois o particípio. Vamos ao exemplo. El caso está siendo investigado para dar com el paradero de los responsables. Então, veja que aqui a gente tem o verbo está, né, sendo, gerúndio do verbo ser, investigado, particípio do verbo investigar. Então vamos ao significado da voz passiva. Los hablantes usamos a voz passiva para mostrar alguma forma de impersonalidade, para esconder de alguma maneira quem realiza a ação. Então eu posso usar uma das situações de uso, né, da voz passiva, justamente não focar na pessoa que está executando, mas enfatizar quem está sofrendo a ação. Essa forma de esconder consiste em poner de relieve, a menudo colocando essa informação em primeiro lugar, que cada cosa se realiza el objeto directo, né? Então, de modo geral, quando a gente vai utilizar a voz passiva, a gente geralmente começa a oração apresentando quem está sofrendo a oração. Sofrendo a ação, como nesse exemplo. Este ordenador ha sido fabricado em Coreia. Então veja que este ordenador, ele é o sujeito da voz passiva, portanto ele que está sofrendo a ação, e ele que aparece aqui em destaque iniciando a oração. Nós vamos ver agora uma outra explicação de uma outra fonte sobre esse assunto, só para a gente fixar um pouco mais o que nós acabamos de ver agora. E depois que vocês verem essa outra explicação, nós vamos abrir para que vocês tirem suas dúvidas sobre a voz passiva em espanhol. Estamos aqui com mais uma videoaula de espanhol. Nesta aula nós iremos aprender sobre as vozes verbais, voz ativa e voz passiva. As vozes verbais, elas indicam se o sujeito pratica ou se ele recebe a ação, aquela ação que é desempenhada pelo verbo. A gente costuma dizer que o sujeito da voz ativa é o sujeito ativo. Já na voz passiva, a gente chama ele de sujeito paciente. Então, na voz ativa, o sujeito é ativo, então sujeito activo, e na voz passiva, sujeito é paciente, sujeito paciente. Vejamos aqui um exemplo. Nós temos a frase Juan envió la carta. Juan, aqui, é o sujeito dessa oração. Enviou é o verbo, um verbo transitivo. E aqui, la carta é o objeto direto. Juan enviou. Enviou o quê? Enviou o quê? Então, enviou a carta. Isso aqui é o objeto direto, ou complemento direto. Isso aqui é a voz ativa, certo? Voz ativa. A gente percebe que o sujeito, que é Juan, ele que desempenhou uma ação, ele que fez uma coisa aqui na frase. Juan enviou a carta, foi ele que enviou, foi ele que fez alguma coisa. Se nós formos observar a voz passiva, se a gente for transformar essa mesma oração para passar para a voz passiva, nós teremos dessa forma aqui, La carta fue enviada por Juan. Então, a carta foi enviada por Juan. A gente percebe que la carta, que era o objeto direto, veio para aqui, para o começo. E Juan, que era o sujeito lá no começo da ativa, veio para o final aqui na voz passiva. Quando a gente diz la carta fue enviada por Juan, a carta se torna o sujeito dessa oração. Porém, não foi a carta que fez algo, né? Quem fez algo foi Juan. Apesar de ser o sujeito, ela não praticou a ação. Então, a gente chama esse sujeito aqui de sujeito paciente, porque ele é passivo, ele recebe a ação. E Juan, que antes era o sujeito, sujeito ativo, sujeito da voz ativa, passa a se chamar aqui de agente da passiva. Então, vamos estruturar isso aqui, vamos denominar cada termo desse. Na voz ativa, aqui em cima, nós temos Juan como sujeito. Quando ele vem para a voz passiva, ele passa a se chamar agente
da passiva. La carta, a carta, que aqui em cima era objeto direto, complemento direto, vem aqui para a voz passiva e se transforma em sujeito. Claro que eu estou escrevendo esses termos em português. Sujeito paciente. Ok? E aqui essa estrutura do meio, como é que ficou o verbo, nós vamos entender melhor nos próximos exemplos. Ok? A gente vai agora passar para um próximo exemplo. Aqui embaixo eu trago uma tabelinha que a gente vai usar para formar essa voz passiva. A gente vai ver como é que os verbos se transformam. Mas vamos pegar aqui uma frase, uma oração na voz ativa. Maria comprou uns livros. Maria é o sujeito. Vou colocar aqui sujeito. Sujeito da voz ativa, né? O sujeito ativo. Comprou é o verbo, é um verbo transitivo direto. Comprou o quê? O que Maria comprou? Ela comprou uns livros. Uns livros aqui, nesse caso, é o objeto direto. Ok? Complemento direto. Para eu passar para a voz passiva, como nós vimos no exemplo anterior, nos livros vai vir para o começo e Maria vai vir para o fim, certo? Então, vamos observar. Nos livros, que estava lá no fim, veio para o começo. Fueron comprados por Maria. Mas por que a gente tem esse fueron aqui? Percebam que nessa frase aqui na voz ativa, Maria comprou. Comprou. Que tempo verbal é esse? Esse tempo verbal é o pretérito indefinido. Então, o verbo ser, que eu vou usar aqui embaixo, ele vai ter que estar também no mesmo tempo verbal que o verbo aqui de cima. Né? Então, se comprou está no pretérito indefinido, o verbo ser aqui vai ficar também no pretérito indefinido. Percebam aqui nessa tabela abaixo que eu coloquei no pretérito indefinido duas formas, no singular e no plural. Então, no pretérito indefinido eu tenho o verbo ser no singular, foi, terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do plural, fueron. Se a gente está tratando aqui de livros que está no plural, então vou usar aqui o verbo ser na terceira pessoa do plural, fueron. Então, a primeira coisa que eu faço é ver em que tempo verbal está aqui o verbo lá em cima, na voz ativa, para poder colocar o verbo ser no mesmo tempo, certo? No mesmo tempo que vai concordar aqui com o sujeito. A gente sabe que vai concordar com o sujeito. Depois de colocar o verbo ser, aí é fácil, porque eu vou pegar esse verbo aqui de cima, da voz ativa, e vou colocar o particípio dele aqui embaixo. Para quem não lembra, os verbos no particípio regular, os verbos que terminam em AR, eles vão ser terminados por ADO, por exemplo, amar, amado, cantar, cantado. Os que terminam em ER e IR vão ter a terminação IDO. Então, beber, bebido, comer, comido, partir, partido. Esses são os particípios regulares. Portanto, comprar, termina em AR, vai ficar comprado. Como aqui a gente está concordando com livros, então vai ficar comprados. E agora a gente coloca sempre a preposição por, ok? Preposição por, e vem agora Maria para o final, ok? Então, nos livros foram comprados por Maria. Vamos ver outra frase. Essa frase aqui estava no pretérito indefinido. Essa próxima a gente vai usar uma oração no presente. Daniel bebe refresco. Então, a gente tem aqui Daniel como sujeito. Bebe é o verbo. E refresco, objeto direto. Como nós vimos, refresco vai vir aqui para o começo. Agora a gente observa, verbo beber aqui. Daniel bebe. Bebe é presente, então o verbo ser vai ter que estar no presente. Presente concordando com refresco. Refresco, terceira pessoa do singular, portanto, nós temos aqui, ó, es. Agora é a hora de colocarmos o particípio do verbo beber. Beber termina em ER, então termina em ido, bebido. Colocamos a preposição por, e agora Daniel, que estava lá em cima, vai vir aqui para o final. Então, a frase que era na ativa, Daniel bebe refresco, vai ficar refresco es bebido por Daniel. Nós tínhamos aqui em cima Daniel como sujeito, aqui embaixo ele passa a ser agente
da passiva. E refresco, que aqui em cima era objeto direto, aqui embaixo ele vai se chamar de sujeito paciente. Ou sujeito da passiva, aquele que recebe. Nós vimos a primeira frase no pretérito indefinido, essa frase e o verbo no presente. Vamos ver agora um exemplo de oração no futuro simples. El padre partirá el pan. O padre partirá o pão. Vamos observar aqui. El padre é o sujeito ativo. Partirá, nós temos aqui o verbo transitivo, direto. E el pan é o objeto direto. Como nós vimos, el pan vai vir aqui para o começo. Agora a gente observa o verbo da ativa, que é partirá. Está no futuro. Se está no futuro, eu vou usar aqui futuro simples. Ou será ou serão. Você vai observar o sujeito. O sujeito é pão, no singular. Então, nós iremos usar será. El pan será. Agora é hora de colocar o particípio. Partir, o particípio fica partido. Então, será partido. Usamos a preposição por. E agora, el padre, que era o sujeito, vai vir aqui para o final e a gente chama ele de agente da passiva. Agente da passiva. El pan, que era o objeto direto, vai se chamar aqui de sujeito paciente, ou sujeito da passiva. Ok, pessoal? Bem, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês tiram aí nos comentários. Eu estava demorando um pouco para responder, mas eu vou dar uma adiantada aqui. Eu vou sempre estar olhando e tentar responder o mais breve possível. Ok? Obrigado por terem assistido essa videoaula. Até a próxima. Falou!